Tá, bom dia então a todos. Então, atendendo pedidos, vamos executar esse desenho aqui em 3D, que faz parte dos desenhos básicos. E como a regra geral para desenhos, nossa, então se tiver difícil, você faz o quê? Você quebra o desenho. Então, esse desenho ele tem duas faces, com dois tubos, dois furos vazados, né? Dois orifícios vazados do desenho todo, e ele é um cubo, literalmente. Não é bem um cubo, ele é 40 por 30, ele é quase um cubo, mas as dimensões da outra parte são relativamente iguais. Então, eu vou fazer esse tipo de desenho aqui, na verdade, dá para fazer com uma única vista e depois você gira o desenho, certo? Com a altitude que você precisa. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiras vistas. Lembrando que a gente desenha só a vista, só as vistas que são necessárias para a gente fazer e só as linhas visíveis. Então, um desenho de 40 por 30 de comprimento, que ele vai ter 30 de altura também. Então, vou fechar ele aqui, 40 e 30. Então, o primeiro orifício ele está a uma distância de 10, com 5 de distância, e ele é de 10 de tamanho. Então, eu vou colocar 5 de espessura. Eu vou desenhar a primeira vista superior, tá? 10, com 10 para lá, com 10 para cá. Então, dando um aparar aqui, vou desenhar rapidinho ele. Beleza. Então, veja, se eu tenho 40 de espessura e a largura dele é 30 também, eu poderia fazer isso aqui, ó. Quebrar esse desenho no meio, porque eu sei que o outro lado também está nas mesmas dimensões, na mesma proporção que isso aqui. Então, não faz nem sentido fazer o resto. Eu desenho isso aqui, tiro isso aqui, faço a meu 3D extraindo daqui, e depois eu só giro, faço duas vezes, copio e colo, e giro uma parte dela e colo. Então, eu vou lá para o 3D agora. Ops. Opa. 3D, modelo 3D. Vou para minha vista isométrica. Então, eu vou extrair esse desenho com 30, que seria a espessura dele. Então, eu vou aqui no Press Pool, extrair com 30. Beleza. Agora eu vou catar isso aqui, se vocês olharem aqui. Vou catar essa parte aqui e vou arrancar ela daqui, porque eu vou fazer outra igualzinha aqui. Outra vez com 30. E vou separar esse aqui. Então, uma delas aqui eu vou girar para encaixar no meu desenho. Então, vou lá em rotação, seleciono, dou um Enter, vou girar a minha peça aqui, girei, e agora eu vou lá no meu modo de visão, vou colocar em estrutura em arame, porque agora eu quero esse cantinho aqui colado com esse. Esse canto aqui, colo com esse. Beleza. Geralmente o pessoal fala que vem com as linhas, pode ver, eles são duas peças separadas. Se eu colocar aqui na realista, olha, são duas peças separadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir agora. Vou em sólido, união, seleciono um, seleciono o outro e dou um Enter. Ficou pronto o desenho. Beleza? Tem que cuidar que quando você faz essa união em cima da base, geralmente fica as linhas coladas junto, porque se você der a união do sólido junto com a base, ele vai colar as linhas de base junto. Então tem que cuidar com isso. Beleza? Eu vou voltar para a nossa vista estrutura em arame, vou voltar para a minha vista superior e eu vou
voltar para o 2D, porque eu vou colocar o desenho que a gente vai fazer hoje, que está na categoria dos avançados. Lembrando que eu já passei para vocês os exercícios intermediários, no tocante ao 3D, e vou passar essa semana os exercícios avançados. Após os avançados, a gente vai entrar no módulo que vamos fazer engrenagem, vamos começar a desenhar outras peças que tem um detalhamento um pouco diferente, e daí tem uma lógica por trás de como você desenhar. Engrenagem, polca, parafuso, essas situações. Então, eu vou fazer esse desenho aqui hoje, para a aula de hoje. Ele é um desenho aparentemente complexo, na primeira vista ele assusta, principalmente se fosse fazer as projeções ortogonais dele, mas é o que eu falo, parece difícil, mas se você ir devagarzinho por partes do desenho e começar a ler o desenho, ele fica mais fácil de ser entendido. Então, nós vamos usar um outro recurso do AutoCAD, que é principalmente no 3D, para fazer essas nuances aqui que tem os desenhos, que ele ajuda bem. De todo modo, mesmo que eu não tivesse alguns recursos que a gente vai ver hoje, a gente poderia quebrar o desenho em partes. Por exemplo, eu poderia quebrar essa parte daqui, fazer separado, fazer essa outra parte desse desenho aqui separado, essa parte aqui separado, e essa aqui talvez fazendo uma outra vista justamente para pegar esse S aqui que a gente vai ver. Então, essa aqui faz como se fosse um engate de carro, né? Que você tem, é uma peça fixa, você vai ter os orifícios aqui, normal, que são passados, você tem uma elevação, uma depressão aqui, um orifício com depressão, outro orifício com engate com depressão, e o mais complicado desse desenho é essa volta aqui que você tem que fazer, e aqui, se vocês perceberem, são dois raios. Raio 7, que ele faz uma volta, e outro raio 7, ele faz igual um S aqui, se fosse na vista lateral, você ia ver isso aqui como se fosse um S, ou frontal, se quiser chamar. Então, para esses desenhos mais complexos, do mesmo modo que o cubo, se você está com dificuldade, quebra o desenho em partes. Por exemplo, aqui onde ele delimitou 40, você faz um bloco só com esse 40 aqui, com 60 de largura, que é o total da peça. E desse outra parte você também vai quebrando. Quanto você acha que está com dificuldade, não consegue fazer, pega uma vista e quebra ela, ou você usa metade de uma vista, metade de outra vista, e assim que é sacar. Esse desenho, entretanto, se você fosse fazer na frontal ou na lateral, ele ia ser bem difícil por conta essas inclinações que daria para fazer, mesmo com ela, mas ela tem os transpassados e esses furos aqui que são com níveis de elevação diferentes. Então, a vista mais fácil de derivar essa aqui, e mesmo fazer essas nuances, esse S aqui que está aqui, seria na superior. Então, eu vou desenhar só a superior para vocês, na projeção ortogonal, depois eu vou derivar ela do 3D. Tudo bem? Então, vamos por partes. Quando você está com uma peça igual essa aqui, que ela é bem complexa, bastante detalhe, o segredo é você fazer uma caixa que envolve a peça toda, que daí você sabe que você está andando dentro da caixa, então teu desenho tem que andar e as medidas tem que bater. Então, assim, se eu sei que uma distância daqui até começar a curva é 40, eu não posso ter distâncias superiores, porque senão pode passar. Então, eu vou começar com a caixa aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um comprimento até o 21 aqui, até o começo dessa circunferência aqui de 105, até o meu eixo do raio das minhas bolinhas aqui, as orelhinhas, vamos chamar aqui. Tá bom? Então, eu tenho 105 e a largura total da minha peça, o projetista já deu, que é 60. Então, eu vou fazer um quadrado, literalmente, de 105 por 60. Começando a peça. Eu vou desenhar só a superior. Então, eu vou fazer um 105, 60, 105, 60. Beleza. Então, olha aqui, eu tenho esse 105 que vai até o começo da minha vista,
e eu tenho a espessura da minha peça aqui máxima, que é 60. Então, é tudo para dentro de 60. E o 105 me fala que eu tenho uma circunferência que dá a volta em todo, que faz um bico com distância de 21, que é uma distância para começar o outro raio de 21. Porque se você catar o raio dessa circunferência aqui, como a minha peça toda é 60, o diâmetro dela é 60. Então, o raio dessa voltinha aqui, ele já me fala que é 30. Tá bom? De todo modo, se você olhar, toda peça na peça toda, ela tem um, circunferências que partem do centro. Então, um primeiro princípio é a gente achar o centro da peça, o eixo. Então, eu vou, como a peça tem 60, eu vou dar um offset de 30, que é um afastamento de 30, para achar o meio da peça. Beleza, achei. Então, se você começar com a leitura aqui, então, essa ponta dessa peça aqui, eu tenho um afastamento de 21 para chegar no centro desse raio 10 aqui. Então, eu vou fazer um afastamento de 21 dessa ponta aqui. E daí, eu vou prolongar esse centro aqui até chegar ao meu centro do 21 para eu saber aonde que é o centro. E depois eu tenho o raio 10. Eu vou colocar um raio 10 aqui. Raio 10. Ok. Desse centro aqui, dessa parte aqui, eu sei que eu tenho uma circunferência que faz a volta lá, que pega a minha peça toda. Então, é um semicírculo que dá a volta na minha peça. Se minha peça mede total 60, eu tenho um semicírculo de raio 30. Então, a partir desse 21 aqui, eu vou dar um raio 30, que vai pegar bem a ponta da peça. Beleza? Então, se você ver, a partir do raio 10, segue reto aqui até a ponta do semicírculo. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar uma linha reta, vou pegar a partir dessa ponta, vou atravessar o desenho. A partir dessa ponta, eu vou atravessar o desenho. Ótimo. Então, se eu quiser, eu já posso excluir essa parte do desenho aqui. Então, eu vou excluir já o que não me interessa. Então, vou dar um Enter. Essa ponta aqui não me interessa, essa ponta aqui também não, essa ponta aqui também não, isso aqui também não. Essa semicírculo aqui também não me importa. Posso apagar, posso apagar. Eu vou manter essa linha central aqui, porque ela é o meu limite da onde começam as coisas. Positivo? Por quê? Porque quando eu for fazer 3D, essa marca aqui, esse divisor aqui, que quando começa uma peça, quando começa a outra parte, me importa. Então, se eu pegar, vou daqui para lá esse desenho, tá bom? Vamos daqui para lá. Então, eu tenho que 21 até aqui. Então, se eu pegar a minha distância aqui até o centro da minha peça, até aqui, eu tenho 21. Tá lá, ó. E a partir do 21 eu tenho dois raios 7. Ele faz um raio 7, depois ele aproveita o embalo do outro raio 7 e engata com o outro. Então, se eu pegar 7 com 7, eles vão ser concorrentes. Então, na verdade, eu tenho 14 aqui. Então, 7, que é o primeiro raio, com mais 7, que é o outro raio. Então, vou colocar aqui 14. Seria 7 mais 7. 7 da primeira volta, 7 da segunda volta até encaixar aqui. Beleza? Ó, se fosse assim, se fosse dividir, seria assim, ó. 7 para fazer o primeiro raio da circunferência. Então, ele chegaria até aqui a primeira voltinha, e depois ele daria outra volta para mais 7. Eu não preciso marcar isso aqui por enquanto. Porque a vista em circunferência aqui, eu vejo como retângulo na superior. Positivo? Então, beleza. Daí eu tenho 40 agora para chegar lá na outra ponta. Então, eu vou fazer um afastamento de 40. Afastamento de 40. Beleza? Então, da ponta aqui do 40 até o meio, eu tenho 20. Então, vou voltar a 20.
Então, veja, ó, eu tenho 40 total a partir da minha inclinação e volta a 20. Então, essas minhas circunferências aqui, que estão aqui, essas rassuras, elas estão bem no centro desse retângulo, que é 40 por 60 de comprimento, com deslocamento de 20. Então, está bem no centro. Então, aqui na circunferência, eu tenho diâmetro de 30, que é o maior, o menor é o diâmetro de 20, e o furo da peça é o diâmetro de 10. Então, se é o diâmetro, o raio, eu posso tanto desenhar pelo diâmetro quanto desenhar pelo raio. Vou desenhar pelo raio. Esse aqui, o diâmetro é 30, o raio é 15. Então, achei o centro da circunferência, vou fazer raio 15. Aí eu vou dar um Enter, vou fazer o diâmetro menor é raio 20, vou fazer diâmetro 20, então raio 10. E o furo da peça é diâmetro 10, então é raio 5. Beleza. Essa parte aqui eu posso tirar fora já, que também não me interessa. Eu vou manter o centro porque eu vou usar esse centro aqui para fazer essa outra parte. Beleza? Então desenhei a ponta aqui, desenhei aonde é a minha inclinação de 7 mais 7, que seria o raio, desenhei o 40 que vai até a ponta. Então vamos lá. Então agora eu vou começar a desenhar essa outra parte aqui por essas minhas orelhas aqui. Eu sei que a minha orelha, a partir da ponta do 105, já indica o raio dela. Então, terminando o 105 é onde ela bate o raio. Só que daí eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a minha peça que é 40, que ela indica a partir do centro 40 até o início dessas minhas circunferências para marcar o raio. Então, a partir do centro, se eu tenho uma distância de 40, eu vou 20 para cada lado a partir do centro. Então, eu vou dar um afastamento de 20 e afasto 20. Pronto, eu cheguei no meu tamanho da minha orelha. Aí, se eu quiser saber a distância da minha orelha, eu tenho esse meio aqui que é 20. Então, a partir do centro é 10 para cada lado, porque ela é simétrica. Então, eu vou 10 para cada lado. 10 para cada lado. Então, veja, eu tenho minha orelha. Olha aqui, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A peça toda é 60. Daí eu tenho 40, que é a partir da medida do centro das minhas orelhinhas ali. E eu tenho afastamento entre as orelhas de 20, igual o talento. 60, 40, 20. Beleza, então se eu sei que a minha peça tem 20 de afastamento e para eu chegar para os dois lados é mais 20, então aqui, para dar 60 eu tenho 20, mais 20, 40, mais 20, 60. Então eu sei que eu tenho uma circunferência aqui que tem 20 de espessura, de diâmetro. Procede? Então eu vou fazer uma circunferência, um semicírculo de raio 10. Vou apagar isso. Então, para eu fazer essas orelhas aqui. Então, a partir daqui eu tenho uma circunferência de raio 10 e aqui eu tenho uma circunferência de raio 10. Comecei a fazer lá. Bom, se eu tenho esse meu diâmetro da minha orelhinha aqui, que está aqui que é 10, então o raio desse meu orifício aqui é 5. Então, eu vou fazer raio 5. Beleza? Então, tá feito aqui uma parte da minha orelha. Eu já vou apagar isso aqui para vocês não misturar o desenho, mas se fosse eu fazendo, eu ia fazer todo ele, depois eu ia dar uma parar geral. Mas eu vou fazer por partes. Então, vou selecionar, vou dar um Enter. Essa parte aqui não me interessa, essa parte aqui não me interessa, essa aqui não me interessa, essa aqui me interessa. Ah, e aqui eu também tenho que cortar. Então, vou apagar isso.
e apagar isso. Eu tenho minhas orelhas. Eu não vou apagar essas linhas centrais, porque eu vou usar agora para fazer essa outra aqui. Esse orifício do meio. Então, a partir do centro, terminando o 105 aqui, a partir do centro eu tenho 18 para chegar no centro da outra circunferência, semicírculo que eu vou fazer aqui. Beleza? Aí eu tenho um afastamento de 10 e possivelmente eu tenho um outro afastamento de igual. Então, se a minha peça tem a espessura de 20, o meu raio aqui desse meio tem 10, porque ó, tem 20 de espessura, esse meio aqui, o raio dele é 10. Legal? Então eu vou fazer assim, eu vou dar um afastamento de 18 a partir do centro, afastamento de 18. Cheguei onde é o eixo da peça. Então aonde a partir do centro eu tenho um raio de 10 para cada lado para fazer esse primeiro parte. Então, vou colocar raio 10. Beleza. A partir do raio 10, eu tenho mais 10 a partir da ponta. A partir do 18 eu tenho mais 10. E daí eu tenho o outro raio 10. Então, 10 eu vou chegar aqui, eu tenho mais 10 para chegar na outra ponta. Então, 10, chegar aqui, aí eu tenho mais 10 a partir daqui, que seria o outro raio 10. Então, veja, eu tenho um semicírculo e outro semicírculo que eles estão unidos aqui. Eu vou cortar ele aqui só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Separa aqui, dá um trim. Eu não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso, não disso, nem disso, nem disso. E aqui eu corto eles. Então, apaguei. Eu não vou terminar aqui a minha peça, pode ver, ó. Eu afastei 18, a partir do final do 105, cheguei aqui. Afastei mais 10 para achar o centro. Então, 18 eu cheguei no centro, da primeiro semicírculo, afastei mais 10 para chegar no outro semicírculo que é igual a esse aqui, que é mais 10. Então, se vocês olharem essa distância aqui, eu tenho a partir daqui, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 10. Beleza? Que é o que ele está falando lá em cima, lá. Tá bom? Então, fechei essa primeira parte. Falta agora essa orifício na parte de baixo aqui. Então, se você olhar aqui o que ele está dizendo, o diâmetro dessa parte inferior aqui é 8. Então, se ele é 8 diâmetro, o raio dela é 4, na mesma proporção e no mesmo eixo de circunferência. Então, aqui o raio, se o diâmetro é 8, o raio é 4, e aqui o raio é 4. Daí ele vai seguir o mesmo raciocínio da peça de baixo. Junta aqui e apara tudo agora. Não preciso desse semicírculo, não preciso do semicírculo. Beleza, agora eu posso apagar o resto do desenho, as linhas que não me interessam. Está feita a minha vista superior do meu desenho. Tem minha orelha, tem meu orifício aqui do meio, que está marcado, tem meu orifício da parte de cima, em cima dos 40, e tem minhas distâncias. Eu vou cotar aqui só para vocês avaliar. Então, se eu fosse colocar aqui, eu colocaria daqui a aqui uma distância. Daqui até o raio, outra distância. De uma ponta a outra distância.
Então, se vocês olharem lá em cima, tá seguindo. Aí, se eu catar aqui, é legal quando você for fazer o desenho, vai cotando sempre que você achar que precisa. Então, se catar, tá aqui até aqui, eu tenho 10. Catar esse pedaço aqui, ele tem 40. E esse pedaço a gente já viu que daqui até o raio tem 21. E essas informações, daí eu tenho 7 mais 7 aqui, que é a voltinha, beleza? Vai cotando sempre que você achar que é necessário para fazer a peça. Terminei. Agora eu vou lá para o 3D, que seria que é interessante para a gente abordar. Vou lá para mudar. Vou mudar aqui para 3D, modelagem 3D. E vou fazer a minha peça, porque agora vale a leitura. Então, vamos, antes de eu partir para o isométrico, vamos ler. Então, eu tenho a minha peça, que eu tenho esse pedaço aqui, esse primeiro módulo, com espessura de 11, que é esse primeiro bloco aqui, e esse degrauzinho aqui, ele tem 5 de profundidade, tá vendo? Ele tem 5 de profundidade. Beleza? Aqui ele vai seguir os 11 de comprimento, e daí tem o detalhe, a cota superior desse degrau não está cotado aqui. Mas se você olhar que aqui você tem o princípio de um raio que sobe, depois outro raio, raio de 7 que sobe, mais outro raio de 7, eu tenho 14 de altitude. 14 com 11, 25. Então, essa peça tem altitude total de 25, mais os 5 de degrau aqui, que é esse eixinho aqui. Positivo? Então, vamos por partes. Então, vamos lá. Então, eu sei que esse primeiro degrau aqui é 11 e esse outro degrau aqui, uma diferença desse aqui para esse vão aqui é 5. É 6, é 5 de profundidade. Então, essa altura dessa peça aqui na parte de baixo é 6 e a altura dessa peça aqui é 11, que é a total. Vou lá no pressionar, puxar. Primeiro eu vou subir com 6. Depois vou subir com 11, que é a altura da peça. Vou mostrar lá o que está acontecendo. Então, beleza. Ó. Eu tenho essa altura aqui, que é o degrau, que a diferença entre as duas aqui é 5. Então, por isso eu subi com 6 essa aqui, porque a altura toda dessa peça aqui é 11. Beleza? Essa outra aqui também é 11, porque é a mesma estrutura. Essa ponta aqui é 11. Então, eu vou subir com 11. E agora que vem o detalhe. Essa aqui, eu vou voltar na superior lá, para ficar fácil de ver. Eu vou voltar para... Essa aqui, então, eu tenho 11, que é essa primeira parte, e esse S que eu tenho que fazer chegar até lá em cima. Então, o S, ele é tanto no eixo X quanto no Y, no Z, se você pensar. Então, é 14, porque é 7 mais 7, que é os raios, soma dos dois raios. E para cima também é 7 mais 7. Então, 14 mais 11, 25. Então, 25 mais a altitude dessa bola aqui, que é 5. Então, esse orifício superior aqui seria 30. Vamos voltar lá para lá. Então, eu tenho que a minha vista esta aqui seria... Primeiro eu vou subir a menor. Seria 25 de altitude, e essa aqui é 30 de altitude. E agora, essa aqui toda é na 25. E eu vou subir essa outra aqui na 25 também, porque agora eu vou ensinar vocês um macetinho diferente. Então, para os que ainda não estão entendendo, vamos voltar lá para a realista. Então, veja. Eu tinha a minha altitude toda desse primeiro bloco, que era 25, e eu tenho mais essa aqui que subiu 5, que é o degrau. Se eu for lá na superior,
E na frontal tá lá. Então esse pedaço aqui é 5 centímetros mais alto que o resto da peça. Positivo? Então voltando lá para realista. E aqui que eu teria o meu S do Sena, porque ele é um S que ele sai com raio 7 e ele chega aqui com raio 7. Então eu vou explicar um macete aqui para vocês. Quando você quer fazer uma circunferência no teu 3D, uma voltinha, vamos pensar aqui, arredondar canto, assim, pode ver que os cantos aqui são retos, ó, são retinho, quadrado. Quando você quer fazer canto no teu 3D, tem um comando aqui que você digita o raio e o próprio AutoCAD faz a angulação. Vai lá em sólido e você vai aqui em superfície de concordância. Então o que ele faz? O desenho já está falando, olha, você tem um ângulo reto, você digita o raio e ele faz a voltinha para você. Então nós vamos clicar nela. Aí embaixo ela vai aparecer raio, loop ou qualquer outra coisa. Você pode clicar aqui em raio, a minha mãozinha aqui, lá embaixo. Clicar em raio ou colocar um R, que está ali o atalho em azul. Vou clicar R, dou um Enter, ele vai falar, beleza, então qual que é o raio que você quer que eu faça concordância? Nosso raio lá não era 7? Eu vou dar um raio de 7. Então agora eu vou clicar na minha aresta que eu quero concordar, pode ver o que ele vai fazer lá. Se eu der um Enter, ele vai falar, ó, é desse jeito que vai ficar a peça. Eu dou um outro Enter, ele mantém a peça. Olha lá o que ele fez. Ele deu uma arredondada na minha peça com raio 7. Aí eu vou fazer o mesmo para cá. Porém, se eu tentar fazer isso agora, pode ver que eu estou com peças separadas. Ó, lembra? Eu desenhei tudo separado. Ainda ele não está junto. Ele não vai aceitar porque ele vai achar que esse ângulo, se eu der um raio 7, ele vai arredondar essa peça sozinha. Então eu vou tentar mostrar para você aqui agora. Se eu fizesse, vou dar um Ctrl Z depois para fazer o jeito certo. Então, se eu fosse querer arredondar essa peça do jeito que está, vou clicar em raio, vou manter o 7. Então, eu vou arredondar essa peça. Ó. Se eu fosse querer arredondar aqui, olha o que ele ia fazer. Deixa eu ver se eu giro aqui. Ó. Ele ia arredondar essa peça aqui que está isolada. Se eu desse um Enter, o que ele ia fazer? Ó? Ele ia fazer o processo inverso e ia dar errado. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então, o que eu tenho que fazer? Para ele entender que eu quero arredondar esse canto com esse, para fazer o S. Eu tenho que unir essas duas aqui. Então, eu vou clicar aqui, essa, dou um Enter, uniu. Agora virou uma peça só. Então, esse canto aqui, agora eu consigo arredondar, né, com concordância. Então, vou clicar aqui, vou dar em raio, 7 de novo, e agora sim, se eu clicar aqui na concordância, ó, pode ver, ó, ele já vai aceitar a minha concordância. Então, olha lá o que ele fez, ele fez um S. A partir do 21, ele deu um raio 7, daí engatou outro raio 7 para fechar o desenho. Beleza? Olha lá. Então, ó, agora a peça está separada, toda ela, né? Eu tenho que só juntar ela. Então, dá união, seleciona, 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 seleciona tudo que tem e dá um Enter. Vou tirar agora a minha peça da parte de baixo aqui para vocês entenderem. Então, tá lá meu desenho base, tá aqui minha peça desenhada em 3D. Vamos pensar assim, ó, teria esse S aqui, ó. Se eu achasse difícil fazer isso que eu acabei de fazer com concordância, o que eu poderia fazer? Quebrar a peça aqui, desenhar a vista lateral desse S e extrair na espessura da peça e depois eu rotacionava e juntava. Então, essa parte aqui, que é o 7 mais 7, que seria essa parte do S aqui, eu faria 7 mais 7 em concordância. Eu vou desenhar lá para vocês verem como é que daria para fazer. Só para vocês verem. Então, eu faria essa parte aqui, esse 7 mais 7, desse jeito aqui. Então, eu tenho uma altura de 11 de espessura a primeira peça, daí eu tenho 7 mais 7 para dar os 25. Então, eu teria que fazer um quadrado de 25 de altura por 14. Aí eu vou subir 25 e fecho.
Lembrando que eu teria afastamento de 7. E aqui eu teria 11. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho 11 de altura, daí começa o 7 e emendo o outro 7. Então, eu tenho que achar o raio da minha circunferência. Então, eu vou colocar um 7 para cá, que é o meio, que na verdade o raio vai dar 3,5, né? O diâmetro é 7. Então, tem que achar o 7 para cá e o 7 para cá. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter 7. E isso aqui eu vou ter 7. Então, ele vai pegar essa pontinha aqui com essa outra pontinha. Vamos dar uma parar. Isso aqui eu não preciso. 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 O resto eu posso apagar. Então, é isso que eu quero dizer, ó. Se você não consegue desenhar, fazer do jeito que eu fiz lá, você faria esse pedacinho aqui, extraía na espessura, depois você girava a peça, fazia toda essa parte aqui, fazia essa parte aqui, na superior, essa parte aqui, e essa parte que é a voltinha aqui, você poderia fazer desse jeito. Também daria para fazer com concordância lá do 2D, né? 14 por 25 por 14. Então, eu tenho 7 de concordância. Vou fazer por essa concordância aqui, que ele também pede um raio. Você coloca raio, aí ele vai falar qual raio, você coloca 7. Aí eu teria que marcar primeiro o ponto onde começa. Esqueci. 11 de altitude. E aqui eu tenho 7. 7 de altitude. Então eu poderia ir aqui, ó, também fazer o mesmo processo. Aqui tu vem em concordância, raio, 7. Então eu vou unir esse com esse, depois unir este com esse. Só parar lá. Beleza? Mesmo desenho. Daí, porque você poderia, a hora que você fosse para isométrica, você extrai só esse pedacinho aqui, ó, na altura 60. Agora você pega e tomba isso aqui. Pronto. Você tem o mesmo efeito. Opa, deixa eu desligar o efeito. Você teria o mesmo efeito desse aqui, ó. Eu desenhei só a pecinha aqui que eu precisava para fazer o S. Beleza? Isso, eu aproveitaria esse pedaço aqui para fazer esse S e o resto eu faria da superior também. Legal? Vamos ver mais um aqui para aproveitar o tempo. Deixa eu catar uma outra peça aqui, qualquer. Fazer essa. Vamos lá para arame, isso superior. Vou colar ela aqui. Eu vou diminuir a escala desse desenho aqui para ficar aceitável para a gente desenhar. Aqui é o mesmo jeito, é a mesma peça. Ah, não. São bitolas diferentes. Então eu teria que fazer
Aqui vale a pena você fazer... Vale a pena você fazer as vistas frontais para você ver esse círculo aqui. Depois você rotaciona ela e gira. E desenha a base, que é independente. Então, eu vou fazer as vistas aqui que me importam para eu fazer esse desenho. Então, eu tenho uma primeira peça que ela tem 70 de altura e eu tenho um raio que é de 30. Então, lembra, então vou fazer uma peça aqui, fio 8. Tem uma peça aqui que é 70 de altura total. E o raio aqui que ela está me falando é raio 30. Então, se é 30 mais 30 é 60 a espessura dela. Lembra? Faz a caixa aqui. Então, eu vou fazer 70 e vou fechar minha caixa. Beleza, uma vez que eu cheguei à caixa, eu tenho que achar o meio dela para fazer o raio da minha circunferência. Então, se é 30 de raio, meio é 30. Achei meio. Aí é o seguinte, o raio maior, então ele é 30 para achar o meio, mas ele é 30 para cá, porque ele faz a volta. Então eu vou mais 30, deslocamento da parte de baixo. Então uma vez que eu achei, eu vou fazer a minha circunferência, o centro da minha circunferência. O raio 30 para fazer a volta. E daí a parte interna aqui, ó, é um diâmetro de 24. Se o diâmetro é 24, o raio é 12. Então vou fazer raio 12. Positivo. Daí ele termina a peça lá embaixo. Então, dou um aparar, apago o que não me importa. Bom, apagar o que não faz parte do meu desenho. Beleza, desenhei essa parte de cima. Vou desenhar a parte de baixo agora, que eu vou achar aqui o que eu preciso. Então tá, então vamos pensar agora. Vou desenhar a parte de baixo. A parte de baixo também é com 70, com raio 30. Só que o diâmetro da parte de baixo é de 30 em vez de ser 24. Então, praticamente a mesma peça que nós vamos desenhar, só que o tamanho do orifício é diferente. 70 com 30 mais 30, 70. Fecha aqui. Dou um afastar de 30, um afastar de 30. 30. E agora a diferença é que o raio lá dentro o diâmetro interno aqui agora é 30, então o raio é 15, essa bolinha aqui. É maior. O resto a peça é exatamente igual. Beleza, agora tem essa base aqui. A base. A base é o seguinte, a espessura da base é 10, ela é 20 por 20 por... Deixa eu pensar aqui. Ela tem 60, então, de espessura, porque a espessura da peça é 60. Então, ela é um quadrado de 60 por 60. Então, beleza. Então, vou fazer um quadrado aqui de 60 por 60. 60 por 60. Ela vai ter espessura 10. Só que aqui tem um detalhe. De um formato eu tenho 10, de uma rotação eu tenho 10, então eu tenho que marcar onde eu vou juntar essa peça. E do outro eu tenho 20 de distanciamento. Então essa parte aqui, essa peça na parte de baixo tem 20 de espessura e essa parte da parte de cima tem 30 de espessura. Então vai ficar 15, 30, 15. Então eu vou fazer primeiro marcar a peça na parte de cima, 15 com 15. Então essa primeira parte ela encaixa aqui, atravessado.
E a outra parte, ela é 20 por 20 com 20, porque ela tem 20 de espessura. Então, vou marcar ela. Eu só vou marcar aqui, porque daí no 3D eu consigo juntar certinho as peças. Beleza? Aí ficar um pouco ruim de marcar ela agora, porque eu vou ter que fazer uma base toda quebrada. Mas depois a gente junta ela, para ficar mais fácil. Então eu tenho minha base pronta para fazer. Essa aqui vai vir desse jeito, nesse formato. E essa aqui vai ficar nesse formato aqui. Essa aqui tem espessura de 30 e essa aqui tem espessura de 20. Vou lá no 3D. Poxa vida. Modelo em 3D. Então eu vou extrair as bases. Então essa aqui, que é a de cima, ela tem espessura de 30. Então eu vou extrair 30 dela. E essa aqui tem espessura de 20. E a espessura da minha base aqui, toda ela é de 10. Então, eu vou sair 10 com todos os bloquinhos aqui. Eu só fiz bloquinhos, vocês já vão entender depois, para ficar fácil de eu poder colar a peça no lugar certo. Então, todos os bloquinhos são 10. Espessura da peça. Eu poderia ter desenhado meio diretão também, mas melhor assim, mais particionado. Então tá, agora eu tenho onde marca, que é a minha peça de 30, então essa peça eu encaixo aqui, e essa outra peça eu encaixo assim. Então, essa peça aqui, eu vou colocar agora realista. Então, essa peça eu vou encaixar assim, então tem que girar essa peça para encaixar assim. Primeiro levantar ela, então vou rotacionar em X. Levantei. Lembra que eu falei, se quer rotacionar, extrapola o desenho assim, não fica pertinho, senão ele não deixa, ele fica catando nos cantinhos. Rotacionei. Beleza, deixei a peça em pé. Agora eu vou girar ela de novo, porque eu quero que ela fique nesse eixo de rotação aqui, porque ela tem que ficar aqui, porque a minha largura da peça é 30, tá aqui. Então, vou clicar rotacionar, clico nela, dou um Enter, agora eu vou girar em azul. Extrapola a peça. Girou. Então tá. Então é o seguinte, se eu colocar aqui na arame, agora vocês vão ver. Agora eu posso catar esse canto da minha peça, eu só vou tirar ela aqui de perto. Então agora eu posso catar esse canto da minha peça e colar aqui nesse canto de cima, para ficar igual o meu desenho está aqui. Então eu tenho essa peça de espessura, ela tem que ligar na minha travessa lá. Então agora eu seleciono essa peça aqui, vou dar um mover, eu vou clicar este canto aqui. Eu vou ligar neste cantinho aqui. Se vocês olharem agora realista, o que eu fiz? Eu liguei aqui. Agora eu preciso girar essa outra peça para deixar ela de ponta cabeça para ligar neste canto dessa peça aqui. Por isso que eu marquei o centro. Então, eu vou lá em arame de novo. Ó, eu tenho que catar esse canto da peça que está de ponta cabeça e ligar aqui. Então, vamos lá em arame. Vou deixar essa peça. Primeiro eu vou girar ela no realista. Então, eu vou deixar essa peça aqui em pé. Girar ela. Opa, tem que deixar o F8 ligado. Tem que deixar essa peça em pé. Deixei ela em pé. Então agora eu consigo catar esse cantinho dela aqui e marcar esse cantinho aqui. Então lá vamos nós. Vamos lá em realista. Clica aqui e emenda aqui. Então se catar lá, ó, eu fiz a peça que eu tinha. Só que agora está tudo quebrado. Eu preciso juntar tudo esse away que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Eu vou juntando por partes, porque daí fica mais fácil dele colar se eu perder alguma peça. Então, união, quero este, com este, com este, com este, com este, com este.
com este. Vou girar lá do outro lado. Este com este, com este. Dá um enter. Vai ficar o meiozinho lá que ficou para trás. Ó, um bloquinho que era do centro. Porque daí se você olhar a peça lá, que aqui não vai dar para ver, vou girar ela, mas ela tá com um miolo oco. E se fosse para fazer na 3D, ela ia deixar o miolo oco. Vou colocar na realista, na, na estrutura de arame, pode ver, ela tem um miolinho que tá oco, que é esse miolo aqui. Então, eu vou catar esse miolo, colocar ele no lugar lá certo para a peça não ficar oca. Então, o cantinho desse miolo aqui vai lá no cantinho. Então, agora eu vou soldar aqui, porque desse jeito eu consigo ver que eu tô com esse meu quadrado aqui solto. Então, eu vou soldar ela na estrutura em arame. Então, clico aqui, clico nessa outra. Dá um enter. Agora eu tenho uma peça sólida. Tá lá, gente, ó, espessura de 30. Tá lá minha peça. Beleza? O segredo é quebrar. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Para direita aqui. Tá com dúvida? Quebra a peça num monte de pedaço e faz o desenho dela. Beleza? É isso na aula de hoje.